Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Todo mundo na paz, gente? Se não tiver, vai ficar para a honra e glória do Senhor Jesus. Gente, receba. Gente, eu fico com um olho lá e outro cá, porque eu tô na loja. Como vocês podem ver aqui do lado, ó, onde eu tô trabalhando, fazendo as produções aqui, né? Mas vi a necessidade de gravar um vídeo para vocês sobre consignado, tá, gente? Que tem muita pergunta. O que você acha? É bom fazer consignado? Não é? Então aqui eu vou estar dando algumas dicas para vocês do consignado, tá bom? Antes da gente começar aqui, né, nosso vídeo mesmo para valer, eu peço a vocês, gente, que se inscrevam principalmente, curte, compartilha, indique para as amigas, para os amigos, tá bom? Uma forma aí muito boa de vocês estarem me ajudando e desde já eu agradeço muito o carinho aí de todos vocês. Olha, gente, minha blusa aparecendo aqui, ó. É muito bom para você que tem um ateliê, tem uma loja, vocês usarem aí o uniforme para eles identificar quem é o vendedor da loja, tá bom? Isso também, gente, dica, né? Fugindo aqui um pouquinho, nas feiras que a gente vai fazer evento, nas feiras na rua, o pessoal sempre pega pela logo e sempre retorna na loja. Enfim, vamos voltar aqui para o nosso consignado. Para você que ainda não me conhece, gente, eu me chamo Elma, tá? Vocês estão no canal o Elma Laços. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Tô com a fadiguinha aqui um pouco no nariz, gente, dá pra vocês verem. Rinite, gente, é terrível, ainda mais nesse tempo aqui que tá frio à noite, quente de manhã. Enfim, vamos lá pro nosso consignado. Tenho aqui algumas diquinhas pra vocês. Consignado, eu já tive uma experiência com consignado. Eu tirei o consignado por não estar tendo tempo de ficar monitorando. Antes eu trabalhava em casa, né? Eu montei um ateliê lá na garagem da minha casa, então eu trabalhava de casa. Então lá eu precisava expandir o meu produto, eu precisava que as pessoas conhecessem, porque eu não tinha uma loja física. Então eu trabalhava fora e tinha um ateliê em casa. Então, quando eu estava fora, sempre meu produto ficava rodando pela cidade. O que eu fazia? Eu pegava 20 laços, entre tiara, faixinha e laço. Eu sempre pegava esses três. E às vezes xuxinha, né? Mas eu fazia um combo de 20 peças. Aí eu pegava, gente, uma cesta dessa aqui, exatamente desse tamanho. Essa aqui fica em cima do balcão com xuxinha. Mas aí eu enchia ela desse jeito e eu entregava. Eu ia de mercado em mercado, de loja em loja e oferecia se eles queriam trabalhar com consignado, ganhando 30% em cima de cada peça vendida. Então a maioria aceitava. Então eu oferecia para os supermercados e lojas, tá, gente? Então eu colocava 20 peças, normalmente eu arrumava aqui, ficava bem cheinho, bem bonitinho, coloridinho. E aí se esse laço, por exemplo, tá, gente? Se esse laço aqui custa 10 reais, eu já colocava o valor final na peça e ela tinha que vender por aquele valor. Tá? Ela não podia subir o preço, tá, gente? O consignado é isso, ele não pode subir o preço. Se ele quiser colocar um valor em cima, aí já é atacado. Aí ele tem que comprar o produto e aí ele pode colocar o preço que ele quiser. Mas o consignado, quem determina o preço do produto é você. Então, vamos supor, colocar, sei lá, um laço de 10 reais. Eu tô fazendo a continha aqui, tá, gente, na calculadora para me dar um valor exato para vocês. Ó, então, 7 reais ia voltar pra mim, que sou a dona do produto, e os 3 reais ia ficar pro supermercado ou para aquela loja, ele vendendo os produtos. Mas eu sempre gostava de colocar uns produtos com um pouquinho mais de preço, uns laços de mais bonitinho de 20, uma tiara de 20. E aí tinha sempre aquelas peças que eu precisava tirar logo rápido, vender, então eu colocava em promoção e colocava também, passava com preço promocional pro supermercado e eles acabavam vendendo mais, tá, gente? Então eu fazia esse trâmite assim, fui conhecendo pela cidade, todo mundo foi conhecendo. E detalhe, gente, aqui por exemplo, ó, vocês podem ver aqui não tem nada identificando de quem que é esse laço, quem fez, né? Aqui não tem. Mas normalmente quando eu mandava, aqui eu não tenho nenhum aqui perto, que eu achei que eu não ia precisar de explicar, mas tenho, precisava. Por exemplo, aqui, aí ia desse jeito aqui, aí tinha uma logo que eu colava na época. Eu colava uma logo desse jeitinho
e as pessoas acabavam me conhecendo. Então todos os laços tinha tag e ia a logo. Hoje em dia, os meus laços aqui da loja, ó, vai com a tagzinha assim, ó, que eu até falei aqui pra vocês, que é bem interessante, principalmente na feira. Esse tá sem valor aqui, porque é um laço promocional que eu coloquei aqui, mas a pessoa que quer olhar o laço, ele vai, olha aqui atrás, e ele acaba sabendo qual é o valor dessa peça, tá? Então é bem interessante. Vai dar de presente para alguma pessoa, ele vai dar com essa tagzinha aqui. E aí você fala, tem 3 dias, se caso você arrepender, tem 3 dias para troca e tem que manter a etiqueta. Então a pessoa vai dar de presente, se ele não gostar, ele vai vir aqui, vai trocar. Ou sempre, gente, nunca troquei, pra te falar a verdade. Quem leva o laço, eles sempre ficam com o laço e vem pela etiquetinha e compra mais, ou pega o WhatsApp e faz mais encomendas. Então é muito bom ter essa etiqueta falando aí sobre a sua marca. Então, nos supermercados e lojas eu deixava desse jeito. E o que eu fazia? Na época eu não batia nada em computador, então eu fazia no caderno. Vamos supor, 10 laços boutiques, aí eu fazia 2 folhas. Uma eu deixava no mercado e a outra vinha comigo. Aí eu colocava lá, 10 laços boutique, R$20, né? Aí eu colocava lá, 10 tiaras de R$15. E assim eu fazia, desse jeito. Às vezes eu levava 5 de um, 5 de outro para fazer um mix. Eu levava 20 produtos ao todo. Aí vendeu muito bem, aí daqui uma semana eu voltava. E aí já tinha vendido tudo. Aí eu voltava lá e fazia a reposição daquelas peças. Então eu calculava o valor total que dava, tirava os 30%, dava para a pessoa e o restante era meu e eu enchia a caixinha. Então sempre quando eu retornava a essas lojas, eu sempre ia com a caixa cheia. Aí ela falava assim, você tem tiara do modelo assim, você tem tiara de pérola, tiara com laço. Então eu sempre levava um pouco de cada e eu acabava entregando aquele produto naquele mercado que vendia mais. Porque vai ter aquele mercado que vende mais tiara e também vai ter aquele outro mercado que vende mais laço. Se for uma loja infantil, vai vender mais laço infantil, periquitadinho, cheio de bichinho. Mas se for uma papelaria, alguma coisa assim, que vai comprar mais material de escola, essas coisas, então vai ser aquele laço padronizado para a escola. Então eu levava de tudo um pouco, tá? Fica a dica aí para vocês. Então sempre deu muito certo eu fazer o consignado desse jeito. Então vale muito a pena, tá, gente? Comércio e loja. Mas aqui vai um cuidado agora que eu vou explicar para vocês. Aí eu saí do mercado de onde eu trabalhava numa rede de supermercado e abri a minha loja. Então já começou a ficar bem puxado para mim estar saindo e ir lá passar nesses mercados uma vez por semana e estar recolhendo produto. Até porque quando aqui a cidade é pequena, como tem a loja física aqui, as pessoas preferiam vir aqui, escolher o que eles queriam, né? E não tá pegando lá naquele mercado, mas eu sempre colocava em mercado mais distante, que não fosse próximo da loja. Mas foi o cansaço mesmo que me fez tirar dos mercados e esse motivo também que eu vou dar pra vocês. Como eu deixava só em supermercado e em lojas, eles trabalham, gente, extremamente corretos, certo? Pois é uma loja, né? Então eles têm que ter uma credibilidade assim incrível. Então sempre deu muito certo. E eu indo para as feiras, lá eu conheci uma moça, conheci várias pessoas, inclusive uma moça que ela falou que fazia feira com a gente e ela vendia jarros, ela fazia flores, garrafa, ela pintava as garrafas e tudo mais, então ela vendia esses produtos. E aí, uma dessas vezes, ela me pediu para poder revender esses laços. E aí eu sempre trabalhei com loja, então eu não tinha tanto problema. E aí ela falou que precisava tudo, tal, e assim, que era uma pessoa de Deus, que era uma pessoa da igreja. E eu acabei confiando. Erro gravíssimo, tá, gente? Eu acabei confiando, aí eu deixei 20 laços e ela falou que tinha vendido tudo, porém ela não me deu dinheiro. Aí ela me pegou mais um pouco de laço, né? Vai aí, né, a confiança. E mais um erro, porque se eu não tinha recebido, não poderia passar. Mas ela pegou mais alguns laços.
E aí, aí ela foi me passando um pouco de dinheiro, né? E pela amizade que ela foi se aproximando, ela foi pegando mais um pouquinho de laço, mais um pouquinho de laço. E aí até chegou uma conta de R$ 1.000. Aí eu falei, parou. Porque eu tinha vergonha de falar, não, basta, chega. Então, quando você está empreendendo, você tem que ter um não na ponta da língua, preparado. Você ouve o que a pessoa te fala, entende o que a pessoa te fala e dá a resposta adequada em cima daquilo. Então, eu tinha muito esse negócio, não vou falar um não. Trabalho no mesmo ambiente que eu, que era lá na rua, lá na feira. Então, eu fiquei com receio de falar um não e ajudar a pessoa. Até chegou em R$ 1.000, eu falei, não, tá demais. E já tinha se passado um mês. E quem vende artesanato, que tem uma loja alugada, que vive só do artesanato, não existe vender fiado. Esse termo não existe, tá fora. Então, chegou a R$ 1.000, eu falei, fulano, eu preciso receber o dinheiro. Aí ela me falou que, que alguns ela tinha recebido dinheiro, porém ela não me passou, eu creio que ela deve ter gastado. E os outros ela falou que vendeu fiado. E aí ela falou que não vendia o produto dela fiado. E como que ela vendeu o meu produto fiado? Vocês estão entendendo? Porque uma loja, ele tem aquela credibilidade, tem aquela responsabilidade. Terceiros que supostamente chegam para vocês como amigos, gente, toma muito cuidado, muito cuidado. Não confia em todo mundo e tem amizade que só aproxima da gente para tirar, né? E esse foi uma que eu achei. Então, assim, eu consegui receber depois de muitos meses. Se eu tivesse precisando de girar aquela mercadoria para comprar mais mercadoria, eu tinha fechado loja. Eu não tinha comprado material, porque a maioria das vezes, quando a gente está começando, eu comecei com 80 laços. Então, quando eu já parti para esse consignado, eu já estava já um pouquinho já mais acima, já tinha algumas coisinhas, mas não tinha muito. Então, isso tudo foi logo no início, quando eu abri a loja. E aí, eu fiquei esse tempo todo nesse prejuízo. E aí, eu insisti muito, cobrei várias vezes. Não tinha feito nenhum tipo de contrato, nem nada. E acabou que ela me pagou como quis, né? E aí, nesse meio termo, eu conheci outra pessoa que também falou que precisava. Só que essa só coloquei só os 20 laços. E aí, nessa outra, eu já fui mais experiente, já tinha pesquisado mais. Como eu já tinha tido uma experiência, eu bolei um contrato. Ó, deixa eu ver aqui se tem algum dado aqui. Não. O CPF da pessoa não tá aqui. Ó. Então aqui, gente, olha só para vocês verem, eu fiz um contrato e aqui tem a assinatura da pessoa, né? Aqui nesse contrato, quando vocês forem fazer, vocês colocam aqui, eu coloquei o contrato de vendas e consignação, né, de mercadoria da Welma Laços, que é a loja. Então aqui eu coloco os meus dados da loja e peço os dados da pessoa também. Aí aqui na primeira cláusula eu coloco os produtos que tá aí no padrão, no pacote, coloco os produtos que vão, o valor de cada produto e o total de tudo. Então eu coloco também aqui na cláusula que tem que ser devolvido em 30 dias o dinheiro do que foi vendido, e se não foi vendido, a pessoa tem que devolver as peças. Então eu coloquei 7 cláusulas ao todo que eu achava necessário, e também eu coloquei, né, sempre aqui na cláusula quanto que ele ganha, 30% e 70% meu. Então tudo que você achar bem interessante, você coloca. Tudo que você precisa para proteger, olha, o seu negócio, você coloca nesse contrato, tá? Welma, só esse contrato ele vai valer? Gente, o contrato assinado sim, ele vai valer, vai estar com os dados do cliente. E além disso, você vai tirar uma xerox do documento dele, né? Eu sempre peguei um comprovante de residência para ter como achar, e também o documento, tá, gente? Então você chegou lá, a pessoa não vai te pagar, a pessoa tá a fim de te dar o calote, né? O que acontece a maioria das vezes. Então você vai cobrar a pessoa e não vai te pagar. Manda mensagem no WhatsApp, a pessoa só te enrola. Então já é uma prova também, a mensagem do WhatsApp serve como prova.
o seu contrato serve como prova e o documento também. Então você vai lá no fórum, você vai entrar com a causa lá, né, pequenas causas, né, e vai deixar o nome dele lá inadimplente. E aí a cobrança vai para ele, a intimação vai lá para ele. E aí, né, depois de um tempo ele vai te pagar, ou senão ele vai ficar com o nome sujo na praça. Então é a única coisa assim que eu vi um meio, né, muito bom, um meio legal que consegue me amparar nesse quesito. Só que com consignado eu tive como experiência própria. Você vende o seu consignado para lojas, para supermercados, e para pessoa física eu não recomendo vocês a vender para qualquer pessoa. A maioria das vezes vai ser pessoas que vêm de perto, vai ser uma tia, vai ser um primo, vai ser uma amiga, sempre que vai te pedir para vender os seus produtos, e na hora de pagar, gente, não tem. Eu até uma época eu tinha colocado aqui na parede que eu não vendia fiado, porque quando você vai vender fiado, a pessoa tem trabalho, não são todas, tá, gente? Mas a pessoa tem trabalho, a pessoa tem data de recebimento, tá perfeito. No dia de receber, a mãe morre, o filho adoece, apareceu grávida, perdeu o emprego, e aí eu sempre falo, gente, pra mim não causar problemas na família de vocês ou na sua vida que tá tão boa, então eu não vendo fiado por causa disso, porque acontece tanta coisa na hora de você receber. Então, gente, essa aí é a ideia para consignado. É uma ideia muito boa, maravilhosa, porém vocês têm que estar de olhos bem abertos e estar pronta para falar não. Não vendo fiado, não passo consignado desse jeito. Aqui na loja até hoje vem gente do nada e entra. E aí pergunta se eu vendo atacado. E sim, eu trabalho com atacado. Aí muitas pessoas vêm e já retiram o produto na hora aqui na loja. E a maioria das vezes eles perguntam se eu vendo atacado. Eu falo que sim. E aí eles perguntam o seguinte, gente: se eu vendo o produto para eles, quando eles receberem, eles vêm aqui quitar. Tem gente que vem aqui e me faz, gente, essa pergunta, por Deus, desse modelo. E assim, você respira bem fundo e conversa com o cliente. Às vezes é um cliente que não tem muita sabedoria nesse quesito, ele vai achar que pode, né? E vai ter também aquele cliente que ele vai fazer para te tirar do sério. Tem muito entendimento, sabe que isso, né, não existe em lugar nenhum. E é muito complicado, viu, gente? O consignado. Vocês tomam muito cuidado. Pode ser uma coisa muito boa, mas se você não saber falar não, se você não saber lidar com as situações, você vai ter um prejuízo grandíssimo, um baita de um prejuízo, tá? Então fica aí pra vocês essa dica do consignado, tá? Eu indico para mercado, para lojas e supermercados. É muito bom e eles são sempre corretos. Eu nunca tive, não tive de problema. Agora, para pessoa física, eu já tive alguns problemas vendendo desse jeito. E mesmo no contrato, você vendendo para pessoa física é complicado, tá, gente? Mesmo tendo contrato, é complicado. Então eu coloco como você abomina as pessoas físicas e você só vende mesmo para as pessoas com CNPJ de lojas ou mercados, tá? Então fique bem atentas a isso, principalmente para você que está agora nesse ramo, seja lá em qualquer ramo. Se você vende sapatos, se você vende comida, se você vende o que for, tá, gente? E acontece também muito com comida, tá, gente? Nesse ramo, você vende din-din e aí a pessoa quer revender o seu produto e você fala, ó, eu vou te entregar pela manhã, e no final do dia você vem, devolve o que não vendeu, e o que vendeu você pega o dinheiro e me dá. E a pessoa simplesmente some com o seu produto. Gente, chegou cliente aqui, por isso eu dei uma leve pausa para poder atender, mas já voltei. Então, gente, essa é a dica aí principal, né, que eu precisava falar com vocês, dar para vocês. Essa dica, tá? Por causa que o calote, ela pode te fazer perder o seu produto, pode fazer você perder a loja, porque dependendo do calote, se você levar 10 calotes aí de R$1.000, você fecha, porque não tem como você seguir, né? Então fica aí a dica para vocês. Espero ter ajudado vocês aí de alguma forma. Fiquem bem atentas, já, tá, gente, em tudo. Atentem-se a tudo, né? Saiba falar não, sempre saiba falar não, porque
é muito usado não, e tem gente que tem vergonha, que tem medo e acaba perdendo por causa disso, como eu perdi, né? E esse vídeo vai servir para muitas pessoas que tem essa dúvida do consignado. Espero ter ajudado de alguma forma. Não se esqueçam, gente, de se inscrever. Um super beijo, um abraço forte e até o próximo vídeo.